Matrimônio ou celibato? Qual dessas duas vocações agrada mais a Deus? No Evangelho desta sexta-feira, Jesus nos fala destas duas vocações. Hoje é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 3. E é muito oportuno fazermos essa reflexão quando nós vivemos no Brasil a Semana Nacional da Família. O Evangelho começa com uma pergunta dos fariseus: se é permitido ao homem abandonar a sua mulher. Sabemos que os fariseus não queriam tanto saber qual era a resposta de Jesus para se guiarem por aquilo que Jesus dissesse, mas eles sempre procuravam algum pretexto para condenarem Jesus. A pergunta, mais uma vez, é uma cilada para Jesus. Só que Jesus não se prende tanto na pergunta deles para resolver como se fosse uma questão jurídica, mas Jesus aproveita essa pergunta para dar uma resposta muito mais profunda. Jesus volta ao projeto inicial de Deus. Jesus responde dizendo para eles: vocês não leram que no princípio Deus os fez homem e mulher e disse que o homem deixará sua casa, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne, e que, portanto, o homem não separe aquilo que Deus uniu? Jesus foi muito mais longe do que a pergunta que eles fizeram. Jesus volta ao projeto inicial de Deus, de que a união do matrimônio faz com que o casal se torne uma só carne. Mas os fariseus vão agora exatamente ao ponto que eles queriam: colocar Jesus em contradição com a lei de Moisés. E por isso insiste com Jesus. Mas Moisés permitiu que o marido abandonasse a sua esposa, que ele lhe desse o libelo de divórcio. Jesus então disse: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração, mas do princípio não foi assim. Jesus, portanto, nos ensina que por causa do pecado, a santidade original do matrimônio, o projeto original de Deus, ainda não estava sendo vivido como Deus gostaria. Uma coisa é aquilo que Deus tolera por causa da fraqueza humana, das fragilidades humanas. Outra coisa, aquilo que Deus sonhou para nós. E quando chega Jesus, ele não vem adaptar o Evangelho à dureza do coração humano, mas ele vem transformar o coração do ser humano. Por isso Jesus propõe agora o matrimônio como ele foi pensado por Deus. Os dois serão uma só carne. E o matrimônio vivido pela Igreja é muito mais do que uma simples união de duas pessoas. Não são simplesmente duas pessoas que resolvem viver na mesma casa, que resolvem viver juntas, mas no matrimônio acontece uma ação de Deus. Há uma entrega do marido para com a sua esposa e da esposa para com o seu marido, mas no momento em que eles se dão esse consentimento, Deus santifica essa união, dá aos dois a graça de viverem juntos e de se completarem mutuamente. Por isso que o matrimônio é não somente essa união, mas ele foi elevado por Jesus à condição de sacramento, porque ele concede essa graça especial para o casal. Portanto, o matrimônio significa essa entrega, essa doação, é uma vocação. E essa entrega deve ser vivida em todo momento. Não é só nos momentos felizes, como o casal diz no dia do matrimônio, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando as coisas vão bem ou quando as coisas não estão 100% como gostaríamos. Isso que significa a fidelidade do matrimônio. Não é simplesmente não trair, mas é um comprometimento da vida inteira. Ou seja, é um convite à santidade, é uma santidade vivida a dois, onde os dois vão se ajudar a trilharem o caminho da santidade a que Deus os chama. Diante do que Jesus fala sobre o matrimônio, da santidade original que Deus pensou para o matrimônio, os discípulos dizem assim: então, se é assim,
não vale a pena casar-se. Jesus então aproveita o que os discípulos dizem para falar de uma segunda vocação, a vocação ao celibato. Jesus diz: nem todos podem compreender o que vocês estão dizendo. E aí Jesus usa uma comparação através da qual ele vai dizer que há pessoas que de alguma forma se fizeram incapazes do matrimônio porque abriram mão dessa possibilidade para consagrarem o seu coração pelo reino dos céus. O celibato não é uma fuga das obrigações do matrimônio. Não é simplesmente é melhor não se casar, não é isso, mas é uma vocação. E o celibato tem muitas coisas parecidas com o matrimônio. O matrimônio exige entrega mútua do marido e da esposa. O celibato exige uma entrega total ao serviço de Deus. O matrimônio exige renúncia. O celibato também exige renúncia. No matrimônio, é necessário amar mesmo quando custa. No celibato também, o amor nem sempre vai ser fácil. Nos dois estados de vida, seja no matrimônio, seja no celibato, sempre é necessária essa entrega. E é necessário ter Deus como centro dessa escolha vocacional. Portanto, nessa Semana da Família, nesse mês vocacional que estamos vivendo, peçamos a Deus a graça de que cada um de nós possa conhecer bem a sua vocação, seja a vocação matrimonial, seja a vocação ao celibato, mas que cada um, na vocação que recebeu de Deus, possa viver essa vocação com radicalidade, ou seja, com generosidade, com amor, com alegria, vendo nessa vocação o caminho pelo qual vamos agradar a Deus e assim vamos alcançar a salvação que Jesus deseja para cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.